Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de psicologia. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Flávia Scavone, sou psicóloga. E, como vocês estão vendo, aqui do lado, quem já está logado aqui no YouTube, consegue conversar com a gente por esse chat que aparece aqui do lado. Então, durante a nossa reunião, eu vou dando umas paradinhas aqui para ler o que vocês estão escrevendo e a gente conversa. Então, vocês podem conversar entre si e eu vou parando também para a gente poder bater um papinho e responder as perguntas de vocês sobre a nossa palestra de hoje, tá bom? Bom, gente, então a nossa reunião de hoje é sobre fome emocional. Então, há um tempo atrás, quando a gente fez o comecinho das nossas reuniões de psicologia, muitas pessoas trouxeram para mim essa dúvida, esse desejo da gente falar um pouquinho mais sobre o que é essa famosa fome emocional. Então, quando a gente está conversando aqui nas nossas reuniões de psicologia, vem sempre algumas questões sobre, eu como mais porque eu estou ansioso, quando eu fico triste eu acabo me perdendo, eu acabo comendo muito, eu fico com mais dificuldade de seguir a dieta nesses momentos aonde eu tenho estresse, aonde eu fico com raiva. Então eu fui localizando assim pela fala de vocês, né, essa necessidade da gente entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema específico para explicar o que é então a fome emocional. Então, porque a psicologia ela trabalha muito no processo de emagrecimento em várias linhas. A gente trabalha muito com mudança de comportamento, a gente trabalha muito na relação de hábitos, para a gente entender como os nossos hábitos foram formados, a gente fala sobre os traumas, sobre o nosso relacionamento com a alimentação, a gente fala muito também sobre o processo de motivação, mas eu acho que o foco principal da psicologia no trabalho do emagrecimento é ajudar as pessoas a entenderem como muitas vezes a gente acaba comendo em resposta a estímulos que vêm por causa das nossas emoções. Né? Então, o que é essa fome emocional? Como que ela aparece? Como é que a gente identifica e como é que a gente lida com ela? Então, esse vai ser o nosso tema da nossa reunião de hoje. Então, aos poucos eu vou falando aqui com vocês, vou dando umas paradinhas aqui para ler o que vocês estão escrevendo. A gente vai respondendo as dúvidas e eu vou tentar trazer para vocês não só a explicação teórica sobre esse tema, mas também algumas estratégias de como é que a gente pode ir colocando em prática no dia a dia o uso de mais consciência corporal para que a gente vá lidando com essa fome emocional. Tá bom, gente? Então vamos começar a nossa reunião de hoje. Acho que antes da gente falar de fome emocional, o mais importante aqui é a gente tentar identificar essas sensações que rondam muito a gente quando a gente está tentando mudar a relação com a alimentação. Porque uma das grandes estratégias que são utilizadas quando a gente está buscando emagrecer é a gente tentar aprender a comer quando a gente tem fome e a parar de comer quando a gente está satisfeito. Então, até algo que a gente escuta muito, né, do mundo dos nutricionistas low carb. Né? Então, vamos tentar comer baseado na fome, né? E parar de comer quando está satisfeito, porque isso é o suficiente para regular a gente em relação à quantidade de alimento que a gente ingere. Se a gente conseguisse escutar o nosso organismo e os sinais reais de fome, a gente não precisaria estar medindo a quantidade de alimento que a gente vai ingerir, que o nosso próprio corpo regularia a nossa necessidade diária. Só que é muito difícil, né, para a gente tá antenado com esses sinais do nosso organismo, né? Porque a gente não tem esse treino, porque a gente está sempre o tempo inteiro sendo alimentado, porque a gente passou por muito tempo sendo treinado a comer de 3 em 3 horas, porque a gente é desde pequenininho treinado a comer tudo que tem no prato, né? Porque justamente o desperdício é algo muito feio, é algo muito condenado, porque as crianças, pelo medo do que os pais têm delas ficarem desnutridas, são forçadas a comer mais do que elas querem. Então a gente desde muito cedo perde esse contato, né, com o nosso organismo e com essas sensações. E aí nessa hora, quando a gente se torna adulto, quando alguém pede pra gente entender, né, e escutar a própria fome, a gente já não sabe nem mais o que é fome.
a gente não sabe o que é vontade de comer, a gente não sabe o que é sede, a gente não sabe o que é sono, a gente não sabe o que é raiva, a gente não sabe o que é estresse, a gente não sabe nem quando parar. E o que é saciedade, gente? Saciedade é quando a gente já tá cheio, lotado, quando a gente não aguenta mais ver comida, ou quando a gente já tá começando a não ter mais prazer daquilo que a gente tá comendo, enfim. Então, acho importante a gente começar essa reunião tentando definir um pouquinho o que essas são essas sensações básicas, tá? Então vamos primeiro falar da fome física, né? A fome fisiológica. Então a fome fisiológica são todos aqueles sinais que o nosso organismo manda pra gente para avisar que o nosso corpo está ficando sem energia, aquela energia que a gente recebe dos alimentos, tá? Então quando a fome chega, pessoal, não tem erro, né? Não tem dúvida. A gente sabe que a gente está com fome. Se a gente já está duvidando, será que eu estou com fome agora ou não? Já desconfia, né? Porque a fome real, né? Ela não deixa dúvidas, né? É aquela necessidade mesmo de comer algum alimento, tá? E como a fome, ela é uma necessidade, ela não é seletiva. A gente come o que tiver na nossa frente. A gente não escolhe comida e a gente é capaz de comer até aquele alimento que a gente não gosta muito. Quando a gente está com fome, a gente come comida fria, a gente come em pé, a gente come o que aparece, tá? Lógico, esse é o auge da fome e a gente nem precisa se deixar chegar nisso. O ideal é que a gente não chegue nesse ponto, porque às vezes quando a gente fica com muita fome, algumas pessoas acabam perdendo o controle daquilo que elas estão ingerindo, tá? Mas, só para vocês entenderem que muitas vezes, quando a gente fica com dúvida se a gente está com fome ou se a gente está com vontade de comer, a gente parar para se perguntar se a gente seria capaz de comer aquela comida que a gente não gosta muito naquele momento, é uma boa estratégia, né? Então, por exemplo, eu não gosto muito de chuchu. Será que eu comeria chuchu agora? Ah, não, chuchu não. Então, aí eu comeria uma carne quentinha, um pedacinho de queijo, mas chuchu eu não comeria. Então, talvez a minha fome não esteja tão grande assim, tá? Então, a fome não escolhe comida. Já a vontade de comer, pessoal, ela é seletiva. Por quê? Porque a vontade de comer, ela está relacionada ao desejo. Ela está relacionada à busca de prazer, né? Então, busca de prazer, ela, com certeza, ela está relacionada com aquilo que a gente mais gosta, com aquilo que é palatável, que combina com o nosso paladar e com o nosso momento. Então, toda vez que a gente começa a escolher comida, é porque a gente está com vontade de comer. Então, quando eu começo, agora eu tô com fome, de repente, de castanhas, eu tô com fome de um legume específico. Começou a escolher comida, pessoal, isso é desejo. E quando a gente está diante de desejo, a gente pode ou não atender esse desejo. Isso deveria ser uma escolha. Diante da fome, a gente não tem escolha, ela tem que ser atendida e ponto final. Já o desejo, ele pode, né, e deve ser negociável, dependendo aí da nossa, de como a gente funciona. E isso a gente vai entendendo, isso varia muito de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, negar um desejo é um ato tranquilo, né? Para outras pessoas, não. Se eu tô com muita vontade de comer um pedacinho de chocolate, se eu não como aquele pedacinho, aquilo pode ficar muito pior para mim depois. Para outras pessoas, se eu como aquele pedacinho, é pior, aquilo me abre um espaço para comer uma quantidade maior. Então, é lógico, isso é muito individual e é aí que o autoconhecimento funciona, né? A gente precisa ir se observando para entender como a gente funciona, para saber como é que a gente vai reagir diante de cada impulso desse, tá? Mas aí, pessoal, tem aqueles momentos aonde a gente comeu, né, e não ficou satisfeito, né? Então, se fosse fome, a gente comeria e ficaria tranquilo. Se fosse desejo, a gente comeria e aquele desejo, né, ficaria satisfeito. E quando não é nenhuma coisa ou nem outra? A gente come, tem aquele prazerzinho momentâneo, mas aquele mal-estar, aquela agitação interna, ela continua.
O que é isso? Da onde isso vem? Provavelmente vocês já passaram por isso, né? A gente está na frente da televisão, vem aquela agitação, a gente levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira, não gosta muito daquilo que a gente vê, fecha, abre a despensa, abre a gaveta, pega um alimento, come. Não era bem aquilo, aí a gente volta, procura uma outra coisa, parece que nada preenche, parece que nada deixa a gente bem. O que é isso? Muito provavelmente, essa é a famosa fome emocional, tá? Então, a fome emocional, pessoal, ela vai deixar claro que é ela que está em ação quando o comer não traz pra gente um bem-estar. Às vezes o bem-estar, ele é muito curtinho, ele só acontece enquanto a gente está comendo, mas depois que a gente engole, aquele mal-estar volta, né? Então quer dizer que a gente, de alguma maneira, não atendeu a necessidade do nosso organismo. A gente não entendeu o que ele estava pedindo, porque senão a gente estaria, né, satisfeito de alguma maneira, tá? Então, na verdade, pessoal, o que é a fome emocional? Né? O que acontece é que o nosso organismo, ele tem reações corporais às nossas emoções. Então, toda emoção que a gente tem, todo sentimento que a gente experimenta, ele tem uma manifestação psicológica, que vem através de imagens, de sentimentos, de fantasias, né? De emoções, e vem através também das sensações corporais, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem raiva, a gente trava o maxilar, a gente tem um aumento dos nossos batimentos cardíacos, a gente tem uma tensão na musculatura, isso é a resposta fisiológica, corporal da raiva. Quando a gente tem angústia, a gente sente um aperto no peito, né? A gente sente um nó na garganta. Essa é a resposta corporal da angústia. Quando a gente está triste, o nosso corpo fica fraco, a gente tem um rebaixamento, parece que a gente está sem energia, né? Essa é a resposta corporal da tristeza. Quando a gente não tem muita consciência das nossas emoções, às vezes a gente sente só a manifestação corporal daquela emoção, mas não percebe a sua manifestação psicológica. A gente tem uma desconexão. E aí, quando a gente só percebe a manifestação corporal, muitas vezes a gente interpreta esse sinal corporal como sinal de fome ou de necessidade de comida, tá? Então, a primeira dificuldade aqui, pessoal, é a nossa falta de consciência corporal, né? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente percebe, às vezes, o estímulo, ó, da raiva aqui mandando a gente mastigar alguma coisa, falar o que a gente pensa, xingar alguém, e na verdade a gente interpreta aquilo como uma necessidade de mastigar comida, tá? Às vezes a gente percebe aquele nó na garganta, aquele sapo entalado porque a gente queria ter dito um não, a gente queria ter colocado limites, a gente queria ter falado o que a gente pensa e não falou, mas a gente interpreta aquilo como uma necessidade de engolir alguma coisa. Às vezes, quando a gente está triste e a gente está com aquela falta de energia, porque a gente está introspectivo, a gente precisa ficar um pouquinho quietinho, porque é o movimento natural da tristeza, mas a gente não se dá conta que a gente passou por um momento triste, por alguma coisa que deixou a gente rebaixado, e a gente só percebe aquele rebaixamento, a gente pode interpretar aquilo como um sinal de fome. Sabe aquela tontura que a gente sente quando a gente está entrando numa hipoglicemia? A gente pode acabar fazendo essa confusão, tá? Então, quanto menos consciência corporal a gente tem, quanto menos noção a gente tem das nossas manifestações emocionais, mais fácil fica da gente confundir uma coisa com a outra e acabar respondendo com comida, quando na verdade o que o nosso corpo quer é uma outra, né, um outro caminho para que aquela emoção tenha, na verdade, uma continuação, uma continuidade de um movimento ou de uma mudança de postura para que aquela emoção seja resolvida, tá? Vou parar só um pouquinho para ver o que vocês estão escrevendo, para saber se vocês têm alguma dúvida ou querem me fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui.
Tá, então olha só, a Lu tá falando que ela se sente saciada, mas ela não consegue parar de comer, né? Então, na verdade, aqui ela já percebe a sensação de saciedade. Pessoal, a gente não falou sobre saciedade, mas é interessante a gente entender o seguinte, que saciedade não é estômago lotado, tá? Às vezes a gente tem essa sensação, a gente aprendeu ao longo da vida que estar saciado é estar com o estômago dilatado, cheio, aquele momento onde a gente abre o botão da calça e não aguenta comer mais nada. Não, pessoal, a sensação de saciedade ela é muito anterior a essa. Quando a gente já chega nesse ponto de estar lotado de comida, é porque a gente já ultrapassou a saciedade há muito tempo, tá? A saciedade, ela começa a aparecer quando a gente já começa a comer sem tanto prazer assim. Sabe quando a gente tá com fome, aí a primeira e a segunda garfada são deliciosas, mesmo que a comida não esteja tão boa? Esse é um sinal, né, de justamente que o nosso corpo estava precisando comer aquilo. Quando a gente começa a perceber que a gente já está comendo no automático, que aquela comida não está tão gostosa assim, já é um sinal de que a gente está começando a ficar saciado e que a gente poderia treinar parar, tá? E é por isso que comer devagar, comer prestando atenção, comer num ambiente calmo é tão importante para que a gente vá identificando essas primeiras sensações. Então a gente precisa repousar o garfo, né, e a faca no prato, fechar às vezes um pouquinho os olhos, prestar atenção na sensação do estômago, do desejo, né? Como é que tá o sabor, para que a gente vá identificando essas sensações o mais rápido possível. Isso é um treino que a gente tem que fazer para poder parar antes de se sentir tão cheio assim e aprender a comer devagar, tá bom? Deixa eu ler aqui. Legal, a Ana tá fazendo já esse treino de comer um pedacinho e antes ela comia sem parar. Às vezes essa questão, pessoal, da gente comer, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas às vezes essa coisa do comer sem parar tem muito a ver com traumas que a gente teve, até com dietas muito restritivas que a gente fez ao longo da vida, com essa sensação de que amanhã não vai ter mais e que a gente tem que comer muito, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ah, aí. Tá, vamos lá, se tem mais alguma pergunta. Olha só, a Jaqueline está falando uma coisa muito interessante que tem a ver com uma reunião que eu vou dar para vocês logo em breve, né? A Jaqueline está falando que quando ela faz alguma coisa em casa, ela come mais porque ela vê toda hora e fica comendo o tempo inteiro. Isso tem muito a ver, pessoal, com as influências externas do ambiente que a gente tem. Eu vou apresentar para vocês logo mais uma reunião sobre as armadilhas do ambiente. Existe toda uma linha de pesquisa sobre esse assunto, que estuda o comportamento alimentar e que mostra o quanto a gente também precisa tomar cuidado com o nosso ambiente. Então, comida exposta, né, a maneira como a gente guarda a comida na nossa cozinha, na despensa, na geladeira, se a gente fica olhando para aquela comida o tempo inteiro, tudo isso influencia sim, faz com que a gente aumente, né, aquela exposição, aquela tentação, e aí é lógico que não há força de vontade que faça a gente suportar aquela tentação o tempo inteiro. O ideal é que a gente vá criando obstáculos para que a gente se proteja, né, dessas situações que deixam a gente mais vulnerável, tá bom? Elizabeth, essa sua pergunta sobre líquidos e comida, eu vou pedir para você fazer para a nossa nutricionista Isabelle, tá? Porque eu acho que é uma resposta mais nutricional do que da psicologia, tá bom? Lívia escreveu uma frase forte aqui, né? Que ela não para de comer quando está satisfeita, mas para de comer quando se odeia. Lívia, sugiro que você assista então a minha reunião sobre compulsão alimentar, tá? Porque muitas vezes, quando a gente tem esse estágio onde a gente tem essa falta de controle, a gente pode estar lidando com uma dificuldade mesmo de conter impulso, e isso pode estar relacionado com episódios de compulsão. Vale a pena a gente entender um pouquinho melhor como isso funciona para saber se a gente precisa de uma ajudinha extra ou não, tá?
Pessoal, eu vou continuar aqui, depois eu continuo respondendo as perguntas de vocês. Bom, então o primeiro ponto aqui, pessoal, é a gente entender que para a gente lidar melhor com a fome emocional, a gente precisa desenvolver essa consciência corporal, tá? Então, muitas vezes, ao longo da vida, o que acontece é que a gente vai sendo criado e não vai aprendendo a dar nome para as nossas emoções, a reconhecer, porque isso é algo que a gente não sabe fazer naturalmente, né? A gente aprende através da linguagem, através do contato que a gente tem com os adultos que criam a gente. Então, uma criança pequenininha, né, se ela joga um brinquedinho longe, ela escuta um adulto falando, nossa, você ficou com raiva, né? Então ela aprende que raiva é a palavrinha para descrever aquele estado de agitação interno que ela tem. E depois daquele adulto pode ensinar ela como que ela faz para conter a raiva dela, como ela pode transformar a raiva dela em palavras e ela pode falar sobre a raiva ao invés de agir através da raiva e machucar alguém. Então isso é um processo de aprendizado. Quando a gente não tem isso na nossa vida, ou porque os nossos pais ou os adultos que criaram a gente não puderam fazer, ou também não sabiam fazer isso, não sabiam lidar com as nossas emoções, pode ser que na nossa vida adulta a gente chegue num ponto onde a gente não consegue nem reconhecer e nem falar de uma emoção. Então a gente precisa fazer esse aprendizado já depois de velho. E muitas vezes é isso que a gente faz num consultório, né, quando a gente vai para fazer uma psicoterapia, a gente precisa fazer uma educação emocional, né, a gente precisa aprender a se dar conta do que acontece com a gente precisa aprender a falar sobre alguns sentimentos, a lidar com eles de uma forma menos prejudicial para o nosso organismo, tá? Um outro ponto também que influencia muito a nossa fome emocional é o fato de que as comidas trazem memória, né? Então, se a gente parar para pensar, pessoal, quando a gente nasce, o primeiro contato que a gente tem com o mundo pode ser muito sofrido, né? Então, a gente sai de dentro da barriga da mãe, daquele quentinho, onde era tudo muito perfeito, tudo, né, aquele ambiente escurinho, e de repente a gente entra em contato com o mundo, onde a gente sente o frio, a gente sente aquela luz do centro cirúrgico, e de repente a gente se sente desamparado, com os nossos braços e pernas soltos, né? E de repente a gente está ali e vai logo mais sentir a fome pela primeira vez na nossa vida, porque a gente, dentro da barriga da mãe, era constantemente, né, alimentado através do cordão umbilical. Então, a fome, a primeira vez que a gente sente fome, é um momento onde a gente também está acompanhado por várias outras sensações muito angustiantes. E, ao mesmo tempo, a primeira vez que a gente vai ser amamentado, a gente vai experimentar várias sensações prazerosas que não só a da alimentação, né? Porque a gente vai estar em contato com a pele da mãe, a gente vai sentir o calor, o toque, o aconchego. Muitas vezes a criança consegue escutar aquela voz que ela reconhece, o afeto, o carinho. Então, desde muito cedo, na base da nossa personalidade, a gente tende a associar a fome desagradáveis e comida com coisas muito agradáveis e muito aconchegantes. E ao longo da vida, essas relações, né, essas associações, elas vão sendo reforçadas. Por quê? Porque a gente tem na nossa sociedade, muitas vezes, comportamentos que vão reforçando essa associação. Então, uma criança está chorando, ela está tristinha, a gente dá para ela uma comidinha, uma mamadeira, a gente dá para ela um docinho, a gente dá comida como reforço, como sobremesa, porque a criança fez alguma coisa bonitinha, ou a gente tira a comida gostosa quando a criança faz alguma coisa errada. Né? Então, por exemplo, também quando a gente está diante de um adulto que não sabe, como eu estava falando antes, reconhecer muito a emoção de uma criança, esse adulto pode interpretar qualquer choro da criança como fome. Então, uma criança chora porque ela está assustada, ela chora porque ela tem dor de barriga, ela chora porque ela está cansada e com sono. E se o adulto não consegue reconhecer esse choro, ele pode responder a tudo com comida. E aí, essa criança, ela um dia vai se tornar um adulto que toda vez que sentir um desconforto, vai recorrer à comida para se sentir melhor.
Então, é um aprendizado que a gente vai tendo e que muitas vezes vai sendo reforçado. Então, aí a gente vira um adulto que não dormiu bem, come demais. Ficou estressado, come demais. Por quê? Porque a comida traz um conforto momentâneo, né? A comida, ela traz um prazer imediato, ela faz com que a gente mude o foco, né? Então, pelo menos no momento em que a gente está comendo, a gente não está prestando atenção naquele desconforto que algum sentimento está causando, né? E isso muitas vezes vai fazendo com que a gente, se a gente não aprende a lidar com o desconforto de outra maneira, né? Muitas vezes a gente não aprendeu a esperar, a gente não aprendeu a suportar frustração, a gente não aprendeu a conter raiva, e aí a gente faz o quê? A gente usa a comida para tudo, é a nossa única resposta diante de um desconforto de uma forma muito generalizada. E aí é que isso vira a tal da fome emocional. Tá? Então, a gente também, com essas associações de memória, a gente pode acabar reforçando esse tipo de comportamento. Outra coisa que acontece muito na nossa cultura é que as comidas mais engordativas e mais calóricas, elas também estão sempre muito associadas a momentos festivos, né? Então, se a gente pegar bolo, brigadeiro, salgadinho, batata frita, sorvete, picolé, refrigerante, tudo associado com o quê, pessoal? Com festa de aniversário, com comemorações, com fim de semana, com férias, não é mesmo? Então a gente cresce associando muito momentos felizes a esses tipos de alimento e de comida. Era um momento onde a gente estava se divertindo, onde a gente estava junto com a família, né, onde a gente estava alegre. Então é lógico que em momentos difíceis, muitas vezes o que a gente quer é aquela alegria que a gente tinha naquele momento. Só que o nosso cérebro, ele trabalha em conexões de memória. E aí a gente muitas vezes escolhe comer aquele bolo, mas no fundo o que a gente queria era trazer de volta toda aquela situação, aquele contexto que estava em volta daquele bolo de infância, primos estavam todos reunidos e aquele cheirinho que traz pra gente aquela sensação de aconchego, de abraço, de carinho. Então, muitas vezes a gente não consegue interpretar, né? A gente não consegue interpretar que o nosso corpo quer um ombro amigo, ele quer poder fazer um desabafo, ele quer um calor, ele quer um colo, né? Ele quer poder contar com alguém, ele quer poder se sentir seguro, ele quer poder dar risada, e a gente não faz essa interpretação e a gente vai direto no alimento. E é por isso que enquanto a gente come, a gente se sente bem, e quando acaba a comida, volta aquele mal-estar, porque a gente não deu para o nosso organismo aquilo que ele estava pedindo. A gente não conseguiu interpretar a real necessidade emocional do nosso organismo, tá? Vou dar mais uma paradinha aqui, deixa eu ler as questões de vocês. Olha só, Giovana, essa questão do relógio biológico existe sim, fica confuso sim, mas é uma coisa que não tem muito como fazer, né? Porque assim, a família tem um horário, a nossa vida tem um horário, a gente tem trabalho, a gente trabalha em empresa, depois todo mundo sai para almoçar. O ideal seria realmente a gente aprender a respeitar a fome, vontade de comer. Quem pode, né, e tem horários mais flexíveis, consegue organizar mais a vida para atender melhor o organismo. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, porque a gente tem um ambiente que pede da gente certos horários, tá? Então isso vai depender muito da vida de cada um. O importante é a gente aprender a reconhecer essas sensações. E se a gente puder, se a nossa rotina permitir, e a gente puder, por exemplo, se na hora do almoço a gente não tiver com fome e puder, né, ter a nossa comida ali do lado e comer um pouco mais tarde, isso é o ideal para o nosso organismo, tá? É o famoso comer intuitivo. Bom, gente, um outro ponto também que acaba favorecendo essa questão do comer emocional e que pode deixar a gente muito confuso, tem a ver com uma questão que vocês fizeram aqui, que tem a ver com a questão dos traumas, tá? Então vamos entender o seguinte: trauma é toda uma situação que a gente viveu na nossa vida que foi de uma carga emocional muito intensa. E foi tão intenso que criou uma ferida emocional, tá? Então machucou tanto, aquilo ficou marcado na nossa psique.
E isso fez com que a gente reagisse de forma estereotipada em várias situações que não tem nada a ver com aquela situação do trauma original. Então, eu acho que eu já falei aqui em outra reunião, mas eu vou repetir, porque eu acho que o ditado popular que melhor define o trauma é aquele que fala que gato escaldado tem medo de água fria. Então, o que é isso? O gato que alguma vez na vida caiu num balde de água que estava quente e né, sofreu por causa disso, o que vai acontecer com ele? Ele ficou tão traumatizado que mesmo que a água esteja fria, ele vai ter medo da água, né? Por quê? Porque ele já viveu lá atrás uma situação de grande dor e de sofrimento. Então, pessoal, muitas vezes isso acontece com a gente também. Às vezes a gente, ao longo da nossa vida, no início da infância, no começo da adolescência, a gente vivencia situações aonde a gente passa por muitas faltas, tá? Então, faltas podem ser faltas reais. Então, por exemplo, eu posso ter passado por falta de comida, né? A minha família não teve recurso suficiente para dar alimento para todo mundo, ou recurso para dar roupa, para dar uma moradia adequada. Me faltou coisas, né? E eu passei muito sofrimento por causa disso. Então, isso me criou uma dor, me criou uma falta, um buraco. Eu posso ter passado uma falta de afeto. Então, os meus pais não puderam estar presentes, eu perdi os meus pais por algum motivo, os meus pais tinham muitos filhos, muitos problemas para lidar, então eu tive falta de atenção. Então, eu também fiquei com esse buraco dentro de mim. Fato é que o meu organismo reconhece falta como algo muito doloroso. E aí, ao longo da minha vida, qualquer situação que traga para mim uma sensação de que algo vai faltar, pode acender para mim uma luzinha vermelha de alerta e me colocar numa situação, né, numa posição de defesa, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos imaginar uma pessoa que sofreu um trauma como esse, né? Essa pessoa passou fome no início da vida. É uma pessoa que, se um dia tiver que fazer uma dieta, por exemplo, e ela ouvir de alguém que ela não pode comer alguma coisa, isso pode despertar nela uma angústia muito grande, diferente de uma pessoa que nunca passou fome, tá? Para ela, o não pode comer pode ser muito doloroso, porque naquela psique, naquele organismo, aquele não pode, ou ficar sem comida, causa um grande mal-estar, cai como uma bomba, tá? Então, por isso que varia muito de pessoa para pessoa, por isso que cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente a cada situação, tá? Então, às vezes, o que acontece é que para algumas pessoas, alguns alimentos funcionam como símbolos. Símbolos de coisas que eles viveram no passado. Então, para alguém, por exemplo, o chocolate pode simbolizar carinho. Porque vamos imaginar que na minha vida, o meu pai ia viajar, ficava muito tempo longe, e toda vez que ele chegava em casa, né, e voltava depois de muito tempo, ele trazia para mim chocolate. Chocolate ficou na minha memória muito associado com esse retorno, com esse carinho. E se alguém um dia falar para mim, deixa de comer chocolate, é como se a pessoa tirasse de mim aquele afeto que tanto me faltou. Tá? É a parte simbólica da psicologia. Muitas vezes a gente não entende que a nossa psique fala como metáforas. Uma coisa simboliza a outra. Então, muitas vezes, o não de uma dieta, para algumas pessoas, pode ser insuportável e pode acabar criando, né, o efeito oposto e compensatório de uma compulsão, tá? Justamente porque para aquela pessoa aquele não é muito doloroso. Então, essas pessoas muitas vezes podem ter esse comer emocional em relação à situação de vida que elas tiveram e como que a comida, de alguma maneira, simboliza para aquelas pessoas, elas têm um papel de equilíbrio naquela psique. Quando isso acontece, dificilmente a pessoa consegue resolver aquilo sozinha, porque isso está muito inconsciente. A gente tem mecanismos de defesa psicológica que fazem com que a gente não entre em contato com certos traumas, porque eles são dolorosos,
tá? É uma maneira mesmo da gente se proteger. Então, nesses casos, como às vezes a gente não entende por que a gente se relaciona de uma maneira tão conturbada com alguns tipos de alimentos, vale a pena a gente procurar um psicólogo para tentar avaliar, né, o que aconteceu ali na nossa vida, como é que alguns padrões foram sendo construídos, que complexos psicológicos são esses, como eles aparecem, e como eles estão conectados aí com a nossa história para que eles vão sendo dissolvidos e a gente possa reconstruir esses padrões, tá? Então, pessoal, o que é importante aqui da nossa reunião é a gente entender essa conexão simbólica dos alimentos e que muitas vezes, né, a gente acaba fazendo sim essas associações e que tanto a fome como a saciedade podem simbolizar para a gente coisas muito diferentes. Né? Então, por exemplo, a fome pode muitas vezes ser confundida com muita coisa que me falta. Né? Então, às vezes eu estou numa fase da minha vida que eu estou entediado, que está me faltando um sentido, alguma coisa nova, eu estou carente, me falta afeto, né? E isso pode ser facilmente confundido com a sensação da fome física. Muitas vezes a busca da satisfação também pode ser confundida com outras coisas. Né? Eu como e nunca me sinto satisfeito. Por quê? Porque eu estou buscando no lugar errado. Muitas vezes o que eu quero é sentir prazer, é ter carinho. Às vezes o que eu quero é um estímulo novo, eu quero um aconchego, uma sensação de proteção e que eu estou, né, sem perceber, buscando isso através da alimentação. Então, a gente tem que entender, pessoal, que através de metáforas, muitas vezes a gente está diante não da fome do corpo, mas da fome da alma. E que se a gente não interpreta essa fome da alma, essa necessidade de um nutriente que não é do nutriente do alimento concreto, mas é da falta de algum elemento na nossa vida que a gente não entendeu o que é, a gente nunca vai conseguir preencher este buraco, que não é um buraco de um estômago vazio. Tá bom, gente? Deixa eu ver se ficou alguma questão aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, Carla, quando as pessoas sofrem de uma ansiedade generalizada, aonde elas têm um transtorno de ansiedade ou elas têm uma depressão ansiosa, a medicação pode sim, e por causa disso elas acabam comendo muito, a medicação pode sim ajustar esse aumento do consumo de alimentos, sim, tá? Então, é só um psiquiatra, é só o médico que vai poder avaliar se esse sintoma, ele é um sintoma secundário de um transtorno, como uma depressão, de uma ansiedade, ou se ele é um sintoma principal, como um sintoma de transtorno alimentar, tá? Precisa de uma avaliação mais precisa, mas isso pode sim acontecer. Algumas medicações podem ajudar, sim, neste comer compulsivo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da reunião de hoje. Que bom. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que na semana que vem a nossa live aqui vai ser justamente sobre eu acho que ou a gente vai falar sobre as crenças que atrapalham o nosso emagrecimento, ou a gente vai fazer essa reunião sobre o nosso ambiente, as armadilhas do ambiente que acabam fazendo a gente comer demais, tá? Eu acho que vai ser uma ou outra, mas de qualquer maneira vai ser uma live muito interessante para ajudar vocês aí nesta caminhada, ok? Então deixa aqui um beijo grandão para todos vocês e até o nosso próximo encontro.